O trimestre, ele, na primeira impressão, você pode pensar que iremos trabalhar sobre o Espírito Santo no trimestre. Mas a ideia do trimestre é passar as principais doutrinas que identificam um crente pentecostal assembleiano. É como se fosse uma retirada do credo da Assembleia de Deus, de doutrinas do nosso credo, que vai formar a nossa identidade, né? Logicamente o credo da Assembleia de Deus ele é extenso e grande, mas então eles tentaram pegar ali as principais doutrinas que identificam, ou seja, que diferencia em alguns pontos o crente pentecostal de uma pessoa tradicional. Alguns pontos têm coisas em comum, né? Como por exemplo, comprometidos com a palavra de Deus, é algo em comum do crente tradicional para o crente pentecostal. Mas a proposta da lição no trimestre é a gente identificar as principais doutrinas do movimento pentecostal. No movimento pentecostal, as suas principais doutrinas. E vamos apenas nomear os tópicos só para a gente ter uma perspectiva do horizonte desse trimestre. A lição 1 nós veremos a pessoa do Espírito Santo. A lição 2 nós trabalharemos a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na lição 3 nós estudaremos o batismo no Espírito Santo. Na lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Na lição 5, o fruto do Espírito e o fruto do Espírito, o eu crucificado. Na lição 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Lição 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Lição 8, comprometidos com a palavra de Deus. Lição 9, vivendo o fervor espiritual. Lição 10, o Senhor Jesus cura hoje. Lição 11, compromissados com a evangelização. Lição 12, a urgência do discipulado. Lição 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Então, como disse, vai falar desde a relação do cristão com o Espírito Santo, a identidade da sua pessoa, a sua divindade, a relação da Trindade, os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, a liberdade e a ética do Espírito, a liberdade e a reverência do culto, a importância da palavra de Deus, o fervor espiritual, a cura, a crença de que os dons não foram reservados para o tempo apostólico, não há cessação de dons nas Escrituras, mas os dons continuam ativos. E a igreja do Senhor Jesus anuncia, a igreja pentecostal anuncia que Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus em breve voltará, é o tema também do trimestre, a crença na volta de Jesus, a urgência da evangelização e do discipulado. Então, como eu falei, é um trimestre abrangente e que servirá bastante para reforçar a nossa identidade, a nossa convicção, né? A nossa convicção enquanto pentecostais. Vamos lá. O primeiro destaque, irmãos, que eu quero iniciar a aula é falar que a melhor apresentação da pessoa do Espírito Santo foi dada pelo próprio Cristo. Então, muitas vezes, por Jesus
por Jesus ter vindo em corpo, a gente acaba formando uma identidade mais forte com Jesus. E quando falamos em Espírito Santo, nós estamos falando, na maioria das vezes, na concepção da maioria das pessoas, em algo muito subjetivo, em algo um pouco distante, né? E nas falas de alguns, em algo até mesmo esquecido. Existe até um livro falado O Deus Esquecido, salvo engano, o autor Francis Chan. Então, o que nos dá maior firmeza nos nossos pés para entendermos a pessoa do Espírito Santo é a apresentação do próprio Cristo. O próprio Jesus fez a apresentação do Espírito Santo como pessoa. O próprio Jesus fez a apresentação do Espírito Santo da sua missão, do seu papel. De forma, irmãos, que quando Jesus esteve entre nós, ele estava operando entre nós com o apoio do Espírito Santo e o apoio de Deus Pai também. Mas hoje nós estamos no ministério, na época do ministério do Espírito, onde a Bíblia identifica que Jesus e o Pai estão no trono no céu e que está entre nós é o Espírito Santo. Jesus se faz representado entre nós pela pessoa do Espírito Santo. Quando ele fala lá em João 14, 21, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E quem me ama, eu também o amarei. E eu me manifestarei em sua vida. A forma como ele vai se manifestar em nossas vidas, numa atitude recíproca, numa atitude de responder ao amor, a um comprometimento com a palavra, como ele disse em João 14, 21, ele o faz pela pessoa do próprio Espírito Santo, né? Então vamos começar a aula tomando como se eu tivesse a oportunidade de estender cartazes para servir como lembrete, direção e destaque principal da aula, seriam essas palavras do próprio Cristo, que está na leitura bíblica em classe. Primeiro, João capítulo 14, versículo 16 ao 18. Quem puder, por favor, leia do versículo 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. Aí agora nós vamos ler o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 14. Não, já o 16 eu quero ler, porque o 14 foi só uma pequena parte do que Jesus estava falando do Espírito Santo. Eu quero ler do versículo 7 ao 14. Pode ler. De João? João 16, versículo 7 ao 14. Aí o senhor quer do 14 agora? Do 7 ao 14. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. E do pecado, porque não veio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do
juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não vos podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou lá e anunciar. Até o 16? Não, tá bom. Tá ótimo. Então essas foram as palavras de apresentação da pessoa do Espírito Santo feitas pelo próprio Cristo. Alguns insights, alguns destaques, alguns grifos eu quero dar nesses textos que acabamos de ler. Antes de entrarmos propriamente dito na própria estrutura de aula da lição, eu pretendo hoje seguir a estrutura proposta pela lição. Muitas vezes eu abordo o tema e construo uma nova estrutura, mas dessa feita nós seguiremos a estrutura proposta da própria lição. Mas antes de entrar nessa estrutura, vamos fazer alguns destaques. O versículo 16 do capítulo 14 de João, Jesus fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E a expressão no original grego que foi escrito no Novo Testamento, ele usa a expressão allos. E ele poderia ter usado outra expressão que era hétero, que quer dizer outro também. Mas ela se aplica em circunstâncias diferentes. Por exemplo, se eu estou com um cacho de banana e eu dou uma banana desse cacho para a pessoa e a pessoa diz: me dê outra banana, outra igual a essa, da mesma espécie. Mas se eu estou com as bananas e a maçã, eu dou primeiro a banana e essa pessoa vai dizer: me dê outra fruta, mas não mais a banana e sim a maçã, ou seja, outra diferente. Então, no primeiro caso, outra da mesma forma, da mesma espécie, é a expressão allos. E no segundo caso, não, eu não quero mais uma banana, eu quero uma maçã, eu quero outra fruta, outra diferente, é a expressão héteros. Então Jesus fala: olha, eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador, em outras palavras, outro igual a mim, da mesma espécie, da mesma forma. E da mesma forma que eu atuei como um consolador para vocês, ele atuará como consolador para vocês. Então esse seria o primeiro destaque, primeiro grifo. Segundo, versículo 17, capítulo 14. Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo, ele não pode ser conhecido pelo mundo. Nas palavras de Cristo, somente aquele que ele estava falando para os discípulos, somente para aqueles que são de fato convertidos, ele será conhecido e ele habitará dentro do cristão. E é interessante nessa questão da habitação do Espírito, que existe uma concepção, são insights, são destaques dentro da fala de Cristo. Existe uma concepção do crente de pedir: Senhor, enche-me do teu Espírito. E é uma expressão bíblica. O próprio Efésios, Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas na tradução para o português pode nos dar uma concepção de que o encher do Espírito é receber mais do Espírito.
Mas o desafio de sermos cheios de Espírito é o Espírito ser liberado, a sua atuação dentro de nós, assim como o comprimido efervescente. O comprimido efervescente, se você colocar na água coberto com aquele papel que o envolve, ele está lá dentro, mas ele não liberou o efeito dele. Mas se você tira aquele papel que o envolve, ele começa a borbulhar, ele começa a se dissolver, ele começa a liberar o seu efeito. Então, encher-se do Espírito é liberar a ação do Espírito que já está dentro de você. E a liberação da ação do Espírito vem a partir do comprometimento com a palavra de Deus. Como eu falei, João 14, 21, o que é que diz lá? Eu já citei esse texto. É um texto que o crente deve procurar tê-lo memorizado. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, amará a minha palavra. E ele será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Ou seja, o Espírito está nele. Mas se você ama a palavra, se você cultiva a palavra, o Espírito vai liberar a sua ação, vai liberar os seus efeitos dentro de você. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Aqui a gente precisa entender o seguinte: existia um sentimento, coloque-se no lugar dos discípulos. Mateus deixou o cargo público, Pedro deixou a pescaria, e assim por diante. Deixaram tudo para trás para seguir Jesus por 3 anos. De repente Jesus começa a dizer: está chegando a hora que eu vou para o Pai. O Filho do Homem será entregue e ele será crucificado. Ele será morto. Coloque-se no lugar dos discípulos. Há sentimento de perder o norte, perder a direção, perder o rumo. E Jesus disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei o Consolador, eu voltarei para vós, na pessoa do Consolador do Espírito Santo. Versículo 26, capítulo 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Então, mais na frente ele fala: nem tudo eu pude ensinar a vocês, vocês não suportariam, mas o Espírito Santo continuará a revelação, continuará a tanto lembrar o que eu lhe disse, o que eu falei, como aplicar e como sistematizar tudo isso aí para a formação da igreja, do cano sagrado. Jesus Cristo tinha em mente a formação das Escrituras. Jesus tinha o Antigo Testamento como as Escrituras sagradas, mas ele tinha em mente a complementação das Escrituras com a formação do Novo Testamento. Eu lembro de um exemplo quando ele defendeu a mulher que ungiu, quebrou o vaso de alabastro, não, o vaso de alabastro não, o unguento em seus pés, preparando-o para o seu sepultamento, e ela foi criticada. Então ele disse: olha, onde se pregar este evangelho por todas as gerações, se citará o exemplo dessa mulher. Estava na mente dele sim a formação do Novo Testamento, né? E a pessoa do Espírito Santo que os fariam lembrar, os revelariam, né? A forma como o Espírito Santo se manifestou na vida e na obra e no ministério do apóstolo Paulo foi fantástica, né? E aqui essa palavra traz à tona esse fato. João capítulo 16, outro grifo que eu queria dar, versículo 7. Olha o sentimento dos discípulos, versículo 5 ao 7. Agora vou para aquele que me enviou também, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais?
Antes, porque eu vos disse isso, versículo 6 do capítulo 16. Antes, porque eu vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Ele deixou aqui claro que para o Espírito Santo ser enviado, para chegar ao ministério do Espírito, ele teria que encerrar o ministério dele. E ele disse, olha, o que eu vou dizer... O que quer falar? Tá. O que eu vou dizer... pode até parecer uma mentira, mas acreditem, é uma verdade. Essa expressão, quando ele usa em verdade vos digo, que na minha tradução aqui, no versículo 6, quer dizer, no versículo 7, diz assim, todavia, digo-vos a verdade. Mas em outras traduções, esse mesmo texto, João 16,7, está dizendo, em verdade vos digo. Isso quer dizer o quê? O que eu vou falar agora é uma coisa difícil de vocês acreditarem, mas acreditem, porque é verdade. Melhor do que eu estar convosco é o fato de eu poder ir e iniciar o ministério do Espírito. O ministério do Espírito entre vós vai ser muito mais glorioso, muito mais proveitoso, muito mais abençoador do que o meu ministério enquanto eu estive com vocês aqui. Não no sentido de redenção, porque a redenção, a obra salvífica da cruz foi efetivada no sentido de consolador, de companhia, de koinonia, de comunhão. Porque Cristo em corpo, antes da sua ressurreição, não dotava da onipresença. Então, se Paulo iria para a Ásia, se Tomé iria para a Índia e se Pedro iria para Roma, Jesus não poderia, em corpo, antes da sua ressurreição, estar presente com todos eles. O projeto era a expansão. Então, é melhor para vocês que eu vá, para que o Espírito Santo seja enviado. Então, às vezes, irmãos, a gente se passa, e aí vem o título, o Deus Esquecido, porque a gente se passa em nossa mente, dizendo, conjecturando e imaginando assim, se Jesus estivesse presente entre nós, se eu soubesse, vamos supor que doutrinariamente tivesse uma oportunidade de nossa geração presenciar o ministério de Jesus e dissesse assim, Jesus está visitando agora o estado de Pernambuco. Meu irmão, quem que não ia pedir licença, pegar o seu carrinho, pegar uma passagem de ônibus, correr, para nem que ficasse lá, depois de 100 mil pessoas lá atrás, pelo menos para ter um relance da pessoa do Cristo. Por isso que vem o título, o Deus Esquecido, porque Ele está entre nós. E melhor mesmo que a presença do próprio Cristo é a presença gloriosa do Espírito Santo. Quem falou isso foi o Jesus. É melhor para vocês. Parece que não é verdade, parece que é uma mentira, mas é melhor para vocês que eu vá, para que Ele venha e esteja convosco. Então Ele tem um papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Papel importantíssimo no ato da salvação, da redenção, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção será tema da lição número 2. E isso está falado aqui também no capítulo 16, do versículo 7 ao 14 que nós lemos. Então, feitos esses destaques, partiremos para a estrutura temática da lição. Então, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, tópico 1 da nossa revista. Dividido em 3 tópicos: a divindade, personalidade e atributos divinos. Então as Escrituras apresentam a pessoa do Espírito Santo como Deus. São diversas as passagens. E até por estarmos numa classe de obreiros e não numa classe de novos crentes, eu considero que a gente precisa ser mais rápido em coisas elementares e ser mais detalhados e trazer aplicações em coisas
um pouco mais direcionadas para o universo dos obreiros. Então é comum entre nós que nós temos essa convicção que o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa da Trindade. Chama a atenção, destaca apenas Atos 5, 3, 4, quando Pedro fala: por que mentiste ao Espírito Santo? E depois ele fala para Ananias, né, que estava ali ofertando e disse que está aqui toda a minha propriedade. E na verdade não era. Ele poderia dizer: está aqui a metade da minha propriedade, não teria problema nenhum com ele. Mas o que é que ele queria? Ele queria a aprovação dos homens. Ele viu Barnabé ter um ato de liberalidade, generosidade, de doar uma grande propriedade completamente aos pés dos apóstolos. Ele quis ter aquele mesmo prestígio que Barnabé tinha, ser conceituado entre a população, entre os irmãos, que eis ali mais um que vendeu tudo quanto tinha e deu para a igreja. Então Pedro repreende ele e fala: por que mentistes ao Espírito Santo de Deus? Por que encheu Satanás o teu coração para mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que planejasse isso em teu coração, não mentisse aos homens, mas a Deus? Identificação, a conexão plena do Espírito Santo a Deus, né? E a Bíblia não apresenta o Espírito Santo como uma força, como um poder. Ele é poder, ele tem força, mas ele é muito além do que apenas a expressão da força e do poder de Deus. Ele é uma pessoa em si. Ele é capaz de entristecer-se, ele é capaz de se alegrar, de amar, de decidir, de falar, de interagir. Então ele está muito além de ser uma força apenas, né? E nessa concepção de pessoa, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Acredito que a maioria de nós seja casado. E as inúmeras ocorrências no dia a dia da família em que ou você ou a sua esposa está emburrado um com o outro, está entristecido. E a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele é passível de ser entristecido. Vejamos já a descrição desse fato em Isaías 63, versículo 10. Isso na própria antiga aliança. Isaías 63, versículo 10. Contudo, eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes o pecado, ele tem a capacidade de cauterizar a mente humana. O que eu quero falar sobre cauterização? Cauterização é a capacidade de tirar a nossa sensibilidade em determinada área, no que tange aqui a comunhão com o Espírito Santo. Então, se você peca, ou se você está envolvido, você peca de forma reiterada, ou seja, se você está envolvido em hábitos pecaminosos, se já se tornou um hábito, aquele tipo de comportamento em sua vida, você pode até não perceber. Mas o Espírito Santo está se entristecendo. A história do sapo fervido. O sapo é jogado numa panela, ele, no fogo quente, ele pula e se salva. Mas se ele é jogado numa panela de fogo frio e ela vai gradualmente se esquentando, ele não percebe. Então, por exemplo, se a gente fala adultério, talvez você se envolver numa situação dessa, na hora você vai perceber o quanto que o Espírito Santo se esfria e está entristecido. Mas existe áreas em nossas vidas que ele pode estar entristecido e a gente está funcionando pela força do hábito e as nossas consciências estejam cauterizadas. Oi?
Como que? Expressão de ira, por exemplo. Você é uma pessoa iracunda. Você é uma pessoa... A pessoa é uma pessoa áspera. Está sempre machucando as pessoas. Mentira. A pessoa está praticando a mentira como se fosse qualquer coisa e não está nem aí. A consciência dela não acusa mais. Como que? Se tu olhares e no teu coração tu desejares, cometes adultério. Então tem homens que praticam tanto o fato de cobiçar as mulheres, que aquilo não acusa mais o esfriamento do Espírito Santo. São pecados reiterados como hábitos. Tornou-se hábito. Você cauterizou a sua consciência. E aí que está. Se queremos liberar a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, precisamos ter um relacionamento pleno e profundo com a palavra de Deus e um comprometimento sério com a morte do eu. Por isso que nós vamos ter uma lição aqui, lição 5, o fruto do Espírito, o eu crucificado. Precisamos levar a sério. Precisamos, só um minuto, só para fechar esse entendimento da morte do eu, precisamos andar com o atestado de óbito na mão. Tiago Cavalcante Alves, filho de Cláudio Francisco Alves, filho de Amara Thelma Cavalcante Alves, que nasceu em 16 de 10 de 1980, morreu, faleceu, para o mundo e para o pecado faleceu. Não posso dar lugar à minha carne como se eu estivesse vivo. Para o mundo eu tenho que estar morto. E tenho que levar isso a sério, a ferro e fogo. Eu preciso estar exposto ao auxílio do meu cônjuge, em me admoestar, do meu pastor, do meu amigo, do meu irmão, em me admoestar, porque, por causa de quê? Porque minha consciência pode funcionar de forma cauterizada. Quantas vezes os cônjuges vai falar, não está certo seu procedimento, e você diz, é assim mesmo. Não, tem que ser assim mesmo, é assim mesmo. E se fecha naquela carapuça. Então, o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo é sensível. E muitas vezes nós nem percebemos isso, porque estamos com consciências cauterizadas. Eu não sei se eu compreendi a sua pergunta, mas o pecado ele sempre vai estar instalado em nossas vidas até mesmo como hábitos pecaminosos que no momento que a gente se converte, eles continuam lá e eles precisam ser descobertos, identificados. Nossos corações precisam ser monitorados constantemente, por isso que o provérbio diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Eu estou lendo até um livro agora recente, é Ira, o nome do livro é Ira, arrancando o mal pela raiz. Nem sempre o pecado, a gente apenas tenta moldar o comportamento, mas a gente precisa tratar a raiz daquele comportamento, que deu fruto àquele comportamento. Mas tentando responder ao que você perguntou. O pecado ele vem instalado no nosso carne, no nosso sangue, no ato da conversão, e ele continua em forma de hábitos pecaminosos e ele precisa ser mudado. E ele pode ser adquirido. Novos hábitos, novos pecados que você não tinha luta com eles antes da conversão, pode se passar a ser realidade a partir de uma investida de Satanás, a partir você deixar de se alimentar espiritualmente, você pode recair em novas coisas. Existem duas situações, pelo que eu agora comecei a compreender a sua pergunta. Existe a questão do pecado da arrogância da pessoa para com o próximo, e existe a soberba, o fato de você ter o Espírito Santo, você caminhar pela linha tênue de se tornar soberbo em relação a ser cheio do Espírito Santo. É isso que você quer dizer? É possível também você andar por um caminho da soberba, a partir do preenchimento de Deus na sua vida, você não vigiar e cair no caminho em que o homem caiu lá no Éden e o próprio Satanás caiu, né? Não, eu não diria que ela está se enganando. Ela realmente pode ser cheia do Espírito Santo.
e pode sucumbir à tentação da soberba, mesmo sendo cheio. Ele, por exemplo, ele pode ser cheio como Saul foi, que foi tema inclusive da mensagem do Ano Novo, cheio como Saul foi, ao ponto de profetizar e de ser usado para resgatar as pessoas, e em algum momento ele se achar melhor do que o outro e querer defender o seu direito acima do outro e não se submeter mais à vontade de Deus e sim ao seu próprio reino, à sua própria vontade, e ele se perder no caminho. Pode, mesmo cheio. A Bíblia está cheia de exemplos. Oi? Com certeza. A soberba é um pecado terrível, um pecado que nos identifica com Satanás, nos conecta na frequência que Satanás opera. Salmo 19, versículo 14, veja o que o salmista fala lá. Versículo 12 ao 14. Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba livra o teu servo, para que não se assoreie de mim, e então serei livre de grande transgressão. Então, esse era o objeto da oração do salmista Davi. Ele tinha uma posição de liderança muito grande sobre Israel. E ele orava dessa forma: da soberba livra o teu servo, para que eu seja livre de grande transgressão. Que esse seja o motivo da minha oração e da sua oração. E isso se torna um ponto de tentação quanto mais a gente recebe. Quanto mais a gente recebe, quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente é usado, mais esse vai ser um ponto de vigilância. Amém. Então, o primeiro tópico tem o objetivo de apresentar a pessoa do Espírito Santo, desde a sua divindade, a sua personalidade e seus atributos divinos. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como onipresente, onipotente e onisciente. Diversos textos bíblicos são apresentados pela revista, e pelo avançar do horário, vamos entrar no tópico 2, o Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. A relação entre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Vai falar sobre um termo teológico, pericorese. Eu vou explicar esse termo daqui a pouco. E vai falar da relação da Trindade também. Antes de entrar nesse termo pericorese, que vai tentar trabalhar o funcionamento das pessoas da Trindade, era um termo novo que eu não conhecia, eu vim conhecer no estudo dessa lição e fiquei maravilhado por essa conceituação teológica. Aumentou, inclusive, a minha compreensão acerca da Trindade de Deus. Mas antes mesmo de adentrar, eu queria destacar o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Há pessoas que teologicamente defendem que Jesus operou o que operou porque ele tinha a onipotência. Jesus ministrou como ministrou porque ele tinha a onisciência, né? Como Deus. Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Entretanto, há quem defenda teologicamente que o esvaziamento, a knox, de Filipenses capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo para fazer encaixar na forma de homem, em que ele Jesus nunca perdeu a sua divindade, ele sempre foi Deus. Entretanto, ele voluntariamente se esvazia. E que esvaziamento é esse? Recentemente nós tivemos a pregação do nosso pastor Osvaldo no culto de Natal sobre esse fato, que ele abriu mão, nas palavras do nosso pastor, abriu mão das suas prerrogativas, mas não da sua divindade. E eu tenho até uma ilustração pessoal formada por mim, em que eu falo o seguinte: por exemplo, caso eu tenha um acidente de trânsito, Deus o livre e guarde, mas eu perca a minha memória, e o fato de eu perder a minha memória vai mudar a minha identidade?
vai mudar a minha paternidade em relação ao meu filho, vai mudar a minha aliança em relação à minha esposa. Eu vou ter que reaprender a me interagir com e assumir minha identidade. E nessa interpretação teológica desse esvaziamento do Cristo que se esvazia, ele vem em forma de quê? De recém-nascido, de um embrião que se desenvolve ao ponto de nascer de um útero materno. E quando ele nasce, a Bíblia diz que ele vai crescendo em estatura, em conhecimento e em graça. Estatura, conhecimento e graça. Então, o bebê Jesus Cristo, ele não era um bebê diferente do que nós vemos hoje. Ele não nasceu aprendendo, já sabendo pegar a colher e levar à boca. Ele não nasceu aprendendo conter suas necessidades fisiológicas. Ele teve que se desenvolver como ser humano em estatura, conhecimento e graça. Esse é o testemunho bíblico. O Cristo que no jardim do Getsêmani faz uma pergunta ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O Cristo que na transfiguração Moisés e Elias aparecem para ele e o revela sobre que tipo de morte ele deve morrer em Jerusalém. Que tipo de morte ele deve glorificar a Deus. O Cristo que já tinha o testemunho das Escrituras, que ele deveria sofrer como Isaías 53. Mas a revelação na vida dele, na minha interpretação teológica, por isso me posiciono nesse outro grupo, a revelação vai crescendo de forma progressiva. O Cristo que anuncia que se vocês creem em mim, obras ainda maiores farás, porque o entendimento de que a operação dos milagres na vida de Cristo vinha não a partir da sua onipotência, porque ele teria se esvaziado, mas vinha a partir da comunhão com o próprio Espírito Santo. A Bíblia, e nessa defesa eu abro o direito de você discordar, é uma interpretação teológica. A gente está trabalhando sobre fatos e está tentando ler os fatos, né? Há quem possa pensar de forma divergente. O que a gente não pode divergir são dos fatos, né? Mas a Bíblia diz que ele foi, desde a sua concepção, Lucas 1,35, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto, para o jejum de 40 dias. E depois do jejum de 40 dias, Lucas capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz pela primeira vez que ele se movia no poder do Espírito Santo. Quando ele... Não, eu acho que o 14 já é... Deixa eu abrir para não errar a referência. O 14 eu acho que é ele na sinagoga. É na sinagoga. É só um minuto. Lucas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Versículo 14 fala: então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galiléia. Então ele era movido pelo poder do Espírito. Passou a ser descrito pelo evangelista que ele era movido pelo poder do Espírito a partir do jejum que ele fez de 40 dias. E em Nazaré ele pega as escrituras e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para anunciar boas novas, para pregoar liberdade, para libertar as pessoas oprimidas. Então, o Espírito do Senhor, são fatos, as palavras do próprio Cristo. Ele está dizendo: é o Espírito Santo que me ungiu, que me capacitou, né? Na palavra de Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 3, Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 3,
Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando sobre o Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. E aí vai. Então, sobre o Cristo repousará o Espírito do Senhor. E é a partir da interação que ele tinha do Espírito que ele era usado em milagres e em poder. Essa é a minha interpretação que eu faço quando ele identifica Isaías e diz: hoje se cumpriu essa escritura perante os vossos olhos, né? E a Bíblia fala um outro, eu vou deixar falar, mas deixa eu fechar o raciocínio para não ser mal interpretado. Mateus 12, versículo 28, fala o seguinte: ele foi acusado de estar expulsando demônios por Belzebu. E ele fala: olha, se porém eu expulso demônios, versículo 27, pelo poder de Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Se eu curo pelo poder do Espírito Santo de Deus, se eu expulso demônio pelo poder do Espírito Santo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então, todo momento, Jesus reforçou a sua identidade com o Espírito, a sua dependência do Espírito, e eu entendo isso a partir da gnós, do seu esvaziamento lá de Filipenses capítulo 2, versículo 7. Isso não quer dizer que ele não se posicionou como Deus, ele se posicionou como Deus. Ele se identificou como Deus, ele se identificou como o grande eu sou, ele se identificou como aquele que pode perdoar pecado, como aquele que pode receber adoração. Não, ele era o Messias prometido desde a sua concepção. Agora, eu acredito no esvaziamento completo. Eu não acredito que Cristo poderia crescer em conhecimento se ele dotasse da plenitude da sua onisciência. Quem é dotado da onisciência não pode crescer em conhecimento, ele já sabe tudo. Eu não acredito que ele era pleno em seu poder, em encaixar, ele não conseguiria encaixar-se em forma humana se ele não se esvaziasse. Por isso que Filipenses fala, ele se esvaziou para se encaixar em forma humana, né? Mas é um tema complexo. O que eu quero destacar nesse momento é a dependência que Jesus tinha do Espírito Santo. Por isso, nós vemos Jesus constantemente em retiros espirituais, em oração. Por isso, nós podemos aplicar essa palavra em nossa vida, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos a graça, a fim de alcançarmos também uma maior intimidade com o Espírito Santo de Deus, né? Aí, a dependência, deixa eu só fechar aqui, a dependência de Jesus pelo Espírito Santo era tão grande, que desde a sua concepção, ele foi concebido pelo Espírito Santo, como se dissesse assim: Pai, eu me esvazio da minha divindade, da minha prerrogativa, vamos falar assim. A divindade ele nunca perdeu, mas eu me esvazio das minhas prerrogativas, em meu posicionamento teológico, eu me esvazio de uma forma mais clara da minha onisciência, da minha onipotência e da minha onipresença para se fazer homem, e entrego a minha vida em tuas mãos. Aí ele nasce como um recém-nascido, e como tal, o recém-nascido precisa aprender todas as coisas, ou seja, ele é zerado em sua memória. Ele precisa, e a revelação de Deus para a vida e a obra dele vai crescendo de forma progressiva, desde o testemunho dos seus pais, como foi o seu nascimento, contando a ele, aquela criança de 3, 4 anos, como os anjos, 3, 4, 5, 6, 7 anos, e ela vai crescendo, ao ponto de 12 anos, ele no templo, ele diz: por que vocês me procuram? Não sabe que eu devo estar na casa do meu pai?
ele já se identifica como filho de Deus já aos 12 anos, de forma progressiva. Mas é uma revelação progressiva a tal ponto que mesmo no final do seu ministério, lá no Getsemane, mesmo ele no início do ministério já conversou com Nicodemos e diz, olha, assim como a serpente de metal ela foi estendida no deserto, assim o Filho do Homem será estendido. Ele já imaginou a morte dele na cruz. Mas no final do seu ministério ele chegou para o Pai e perguntou, Pai, não é possível haver outra opção dentro de uma revelação progressiva em sua vida? Era progressivo e acelerado, né? É. 12 anos Já tinha uma boa compreensão. Então, ele sempre esteve como Deus. Agora o que se discute é a relação dele com, que é o tema do nosso segundo tópico, a relação do Espírito com Jesus, né? E ele sempre esteve como homem totalmente dependente do Espírito Santo para operar, para ensinar, para discernir, totalmente dependente do Espírito Santo. Porque aprove a Deus, aprove a ele se esvaziar. A revista fala sobre um termo teológico, pericorese, muito utilizado no Oriente, não tão expandido aqui no Ocidente. O significado da expressão pericorese é um termo grego que tem 3 expressões, pericoré e es. Peri no sentido de periferia, aquilo que está à volta. Coré no sentido de coreografia. Para considerações finais e encerramento com oração. Coré no sentido de coreografia, dança. E ese no sentido de expressar uma ação. Veja que termo, vamos dizer assim, rico em seu significado. Peri, dança. Coré, coreografia. E ese, uma ação. Então o termo ele é melhor ilustrado da seguinte forma. Vamos pensar em 3 pessoas. Rodrigo, Tiago e o pastor Cláudio. No momento, o Rodrigo, eu estou de mãos dadas com o pastor Cláudio e o Rodrigo está no meio, falando e ministrando. E eu e o pastor Cláudio está dando volta ao redor do Rodrigo. No outro momento, o Rodrigo pega nas mãos do pastor Cláudio, eu estou no meio, ministrando, e o pastor Cláudio e o Rodrigo estão dando volta ao redor de mim que estou falando. No outro momento, sou eu e o Rodrigo estão de mão dada, o pastor Cláudio está no meio e está ministrando e a gente está em volta. Então o termo fala essa dança, esse movimento de sinergia, de integração entre a Trindade, né? Isso ele é identificado, não é um termo que está na Bíblia, como Trindade também não está o termo na Bíblia, mas ele pode ser identificado em alguns textos, né? Teve um momento que Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco que não me reconhece, né? De forma que Jesus estava ministrando e o Pai e o Espírito estavam ali ao redor dele, acompanhando o seu ministério. E hoje, quem está ministrando para nós, quem está presente conosco, quem está no centro dessa roda, é o Espírito Santo. E o Pai e o Filho estão ao redor, apoiando, em sinergia, numa sinergia completa com ele. Outro texto que eu queria identificar nessas palavras finais, irmãos, quando Jesus fala lá em João capítulo 20, versículo 20 e 22, Jesus fala, recebeis o Espírito Santo. Então eu identifico nesse texto o início da dispensação da plenitude do Espírito. O comentarista fala que o início da dispensação da plenitude do Espírito se deu em Pentecostes. Mas eu posiciono o momento em que Jesus sopra sobre os discípulos em João 20, o Espírito Santo. O Pentecoste foi uma experiência de revestimento, mas o momento em que Jesus aparece ressurreto aos discípulos, em João capítulo 20, versículo 20 ao 22, ele fala, recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz, e ele soprou sobre ele o Espírito Santo. Eu considero aquele momento como o início da dispensação da plenitude do Espírito. E assim sendo, a gente consegue
fazer amarrações teológicas de forma muito mais precisas do movimento pentecostal com o tradicionalismo. Porque eles acreditam que o Pentecoste foi o que foi, porque foi a descida do Espírito Santo para a igreja, né? E por isso ele teve aquela expressão toda. Mas a gente defende o quê? A descida do Espírito Santo para a igreja se deu após o Cristo ressurreto aparecer aos seus discípulos e soprar sobre eles o Espírito Santo e dizer: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoados, serão perdoados os seus pecados. E nós estamos hoje vivendo o ministério do Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 ao 12. Paulo fala: olha, se o ministério da lei foi glorioso, ao ponto do semblante de Moisés brilhar como o sol ao meio-dia, diante do contato que ele tinha com a graça de Deus, imagine então a graça, o poder que está reservado a nós no ministério do Espírito, em que nós temos a condição de ser apresentado diante de Deus, não mais com base na nossa justiça própria, mas com base na justiça feita por Cristo na cruz do Calvário. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso pleno ao trono da graça de Deus. Nós temos o Espírito não mais nos visitando, mas Ele habitando em nós. Nós temos a revelação do Cristo, as suas palavras, a doutrina que forma todo o Novo Testamento. Quão mais glorioso não será a nossa vida. Então termina essa aula, nosso ministério, nossa época, termina essa aula ministrando em nós, em mim também, a expectativa de termos uma vida mais plena do Espírito, de termos um ministério mais pleno do Espírito, mais glorioso, de interagirmos mais com o Espírito. A Bíblia diz: o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Toda vez que a bênção apostólica for dada, que você se lembre que você é chamado a desfrutar de uma comunhão com o Espírito Santo, de uma intimidade com o Espírito Santo. Amém? Amém. Fiquemos em pé e vamos orar.